Olá, sou Gisele Andrioli e venho aqui hoje para falar sobre alguns itens da NR32 e talvez algumas condutas. A partir de meados de 1980, os trabalhadores da área da saúde começaram a ser considerados como categoria de alto risco para pacientes do trabalho e doenças ocupacionais. Quando vários estudos envolvendo os profissionais da área revelaram dados alarmantes com exposição a riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente, sendo os mais preocupantes as transmissões dos agentes biológicos provocados pela inalação, penetração através da pele, contato com a pele, mucosas ou ingestão. E devido a vários fatores, em 2004 foi publicada a portaria pelo Ministério da Saúde dispondo sobre a regulamentação da notificação compulsória e agravos à saúde do trabalhador, acidentes e doenças relacionados ao trabalho. No final de 2005, foi publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego a NR32, Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, estabelecendo as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores de serviço de saúde. Conforme recomendações do Ministério de Saúde, os trabalhadores devem utilizar EPIs, equipamentos de proteção individual, de acordo com os riscos existentes, e sempre que houver a possibilidade de contato com sangue, secreções, excreções, mucosas ou com áreas de pele não íntegras, no caso de ferimentos, escaras, feridas cirúrgicas, queimaduras graves, contato com superfícies contaminadas e etc. Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como emergência médica, seguindo os protocolos preconizados, uma vez que as intervenções para a profilaxia das infecções pelo HIV, hepatite B, devem ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente para sua maior eficácia. Deve-se ressaltar que a melhor profilaxia para essas exposições ocupacionais continua sendo o respeito às normas de biossegurança e estar vacinado contra hepatite B e tétano. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que 90% das bactérias alojadas nos tecidos dos uniformes dos profissionais da saúde resistem por até 12 horas na roupa. Por isso, da importância do uso do seu jaleco pessoal. Muitos profissionais da área da saúde também compartilham uma conduta que preocupa a todos, pois é muito comum ver profissionais circulando com roupas privativas pelo hospital. E também é muito comum profissionais se retirarem dos hospitais após os expedientes de jaleco e transitar pelas ruas, nas lanchonetes, nas agências bancárias e nos transportes coletivos. Segundo o Ministério do Trabalho, os profissionais da área da saúde só devem utilizar o uniforme nos locais de trabalho. Por isso, da exigência do jaleco pessoal, que serve como uma barreira de proteção para a sua vestimenta. E após o expediente, o mesmo deve ser retirado. Agora, se você não utiliza o seu jaleco, você deve trocar a sua roupa ao sair, para evitar que o risco de infecção do estabelecimento seja levado para as ruas, para a sua família ou para pessoas do seu convívio pessoal. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, estabelece obrigatoriedade para que todas as empresas elaborem e implementem o programa, com o objetivo de preservar a saúde e a integridade física de seus colaboradores. O PPRA deve reconhecer e antecipar a eliminação e neutralização dos riscos existentes, antes que possa prejudicar os trabalhadores. O PPRA deve ser reavaliado uma vez ao ano ou sempre que ocorrer mudanças nas condições de trabalho. O PPRA também deve ser complementado com a elaboração de mapeamento dos riscos ambientais existentes e ficar fixado nos setores para que todos os colaboradores tenham acesso. Toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser preenchido o relatório de comunicação de acidente e deve ser emitido à CAT. Todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos deve ter lavatórios exclusivos para a higienização das mãos. E é ótimo ressaltar que o uso da luva não substitui o processo da lavagem das mãos, que deve ocorrer no mínimo antes e após o uso das mesmas. Vamos falar agora de algumas proibições. É proibida a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos. É proibido fumar, utilizar adornos. É proibido também o manuseio de lentes de contatos nos postos de trabalho, o consumo de bebidas e alimentos, a guarda de alimentos não destinados para estes fins e o uso de calçados abertos. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os EPIs e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais, ou seja, os seus jalecos e as roupas privativas do hospital.
As higienizações das roupas privativas, que são utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, CTIs, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosas, é de responsabilidade do empregador. E quando houver contato direto do seu jaleco com material orgânico, o mesmo será lavado na lavanderia e será devolvido lavado em um saco plástico. Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, deve ser fornecido aos trabalhadores instruções escritas em linguagem de fácil entendimento das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. As instruções devem ser entregues ao trabalhador mediante recibo, com lista de presença, devendo esta ficar à disposição da inspeção. Os trabalhadores que utilizam objetos pérfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte e também o responsável pelo acionamento do dispositivo de segurança logo após o manuseio no paciente. É proibida nos hospitais a realização de varrição seca nas áreas internas. Os sacos plásticos utilizados nos acondicionamentos dos resíduos de saúde devem ser preenchidos até 2/3 da sua capacidade, sem que haja risco de derramamento mesmo quando virados, devendo ser retirados imediatamente do local após o preenchimento e fechamento, sendo vedado o arrasto, e mantidos íntegros até a remoção final. O transporte dos resíduos para a área externa, a casa de resíduos, não deve ser realizado em períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas no estabelecimento, ou mesmo cruzar com carrinhos de refeições ou roupa limpa. Para os recipientes destinados à coleta de material pérfuro-cortante, o limite máximo de preenchimento deve estar localizado 5 centímetros abaixo do bocal, ou seja, seguir a linha pontilhada. Vamos falar um pouquinho agora sobre o PGRSS. O que é, na verdade, isso? É um plano que se dá ao tratamento do lixo gerado dentro do serviço de saúde, desde a sua geração até o seu destino final. A segregação se dá pela separação por categoria, que é a segregação, e se dá no local onde é gerados os resíduos, podendo ser condicionados em recipientes próprios. Na verdade, o acondicionamento do resíduo ele deve ser feito em containers resistentes e impermeáveis, no momento e no local da geração. E à medida que forem gerados, de acordo com a sua classificação e o estado físico do resíduo. Quais são os tipos de resíduos encontrados no hospital? A gente tem resíduo infectante, resíduo comum, o reciclável, os pérfuro-cortante e o resíduo químico. Então, dentro das lixeiras, nos seus setores, vocês vão encontrar lá a lixeira com adesivo de quais lixos, quais resíduos podem ser descartados naquele tipo de lixeira. A gente tem o lixo infectante, que é tudo aquilo que vai ter o contato com secreções ou sujidades, resto de curativos, resto de tala de cirurgia, tudo aquilo que tem a quantidade, a concentração de secreção ou sujidade, algodão com secreção ou sujidade, seringa usada, sonda vesical de demora, bolsas, diurese, e entre outras. O lixo comum é o papel toalha, luva de procedimentos sem secreção e sujidade, equipos e frascos vazios de soro, algodão limpo, sem punção de veia, sem a sujidade do sangue, a seringa sem secreções, restos de alimentos, copo plástico e assim por diante. E, na verdade, o lixo infectante é o saco branco, leitoso, e o comum é o saco preto. E o reciclável, que aí a gente despreza embalagens de seringa, embalagem de agulha, embalagem de soro, alguns plásticos e papelão. E esses resíduos eles são segregados separadamente e dispostos em locais diferentes. Qual é o objetivo do PGRSS? Na verdade, é realizar a segregação dos resíduos, ter o cumprimento das normas e legislações e baixar o preço do resíduo infectante. É muito comum, pessoal, os funcionários entrarem na rotina de suas atividades provocando excesso de confiança em relação ao seu trabalho, ficando sujeito aos riscos de acidente por não atender aos procedimentos elementares de segurança, como a lavagem das mãos, que é importantíssimo, o uso de EPI, como, por exemplo, o óculos de segurança e a sua proteção em caso de respingo de fluidos em direção aos olhos, em direção à face, o uso do seu jaleco para proteger a sua vestimenta, acionar o dispositivo de segurança das agulhas para prevenir uma perfuração acidental, o uso de calçado fechado, seguir na íntegra o que determina as plaquinhas de precauções,
E algumas complicações nas condutas no período do noturno, porque não seguem normas existentes ou determinadas pela NR32 ou algumas condutas internas, que deve ser fiscalizado e cobrado pelos enfermeiros e enfermeiras responsáveis pelo plantão. A observância das disposições constantes nesta norma regulamentadora 32 não desobriga as empresas do cumprimento das outras NRs e também da legislação municipal, estadual ou federal. Não há trabalho tão urgente que não possa ser realizado com segurança. Pense nisso. Proibido o reencap. Proibido. Proibido o reencap. Porque, sempre digo, a seringa, a agulha, que é o grande vetor, o que provoca a lesão, quando ela não foi usada ainda, ela não tem risco nenhum. Mas a partir do momento em que você retira essa agulha do paciente, essa agulha pode estar contaminada com alguma coisa. E aí, quando você vai fazer o reencap, você acaba se ferindo. Então, o reencap é proibido em toda e qualquer circunstância. O que protege contra a lesão provocada por pérfuro cortante é, primeiro, ter um pérfuro cortante com dispositivo de segurança. Segundo, treinamento. Terceiro, treinamento. Quarto, atenção. Treinamento, você não improvisa. E quando você improvisa, a possibilidade de acidente é muito maior. Como ela falou do reencap da agulha, a preocupação do dispositivo corretrátil, o dispositivo com segurança, é isso, né? É que não ocorra o acidente. Em que circunstâncias o empregador pode, por exemplo, proibir o uso de um adorno por parte de um servidor, de um trabalhador? Como é que fica isso? É incrível, Sidney, que é uma das perguntas que mais chega, né? Enorme a pergunta. O trabalhador deve vedar o uso de adorno sempre que o trabalhador estiver exposto ao risco biológico. Então é uma questão técnica. Técnica. Não é questão estética, é técnica. Não, é uma questão técnica. Sempre que ele estiver exposto a risco biológico, o empregador tem que vedar o uso de adorno. Então, adorno e para a NR32 é tudo aquilo que é dispensável no uso da atividade do profissional. Alguns exemplos, que pessoas que usam e que não pode. Brinco é adorno, pulseira é adorno, aliança e anel é adorno, colar é adorno, piercing visível é adorno, crachá com cordinha é adorno, relógio de pulso é adorno e gravata é adorno. Então, acessórios e adereços, então, de carnaval é impossível, não pode. Não pode. Não pode, já atrapalha, isso pode causar um problema, né? Pode usar na escola de samba, sem problema. Sem problema. No hospital, não. Lá não no pode hospital, ser não. Pode ser carnavalesco, mas lá como profissional ele não pode estar. Se você visitar hoje um laticínio ou um frigorífico, você tem que, na entrada, tirar toda a sua roupa, vestir um macacão, passar por um local onde você faz a desinfecção dos seus pés para entrar. Porque, para cuidar de vida e de ser humano, você tem que entrar cheia de anel, pulseira, aliança, relógio, brinco, gravata. Tá certo. Gostaria de saber se a utilização do piercing no nariz com a cobertura de micropore pode ser liberado para profissionais de saúde, considerando que se trata de um adorno? Como está descrito que o piercing externo é adorno, independente dele estar coberto ou não com micropore, ele é um adorno. Ele é adorno, então não Portanto, é proibido usar. É proibido. A utilização de objetos no cabelo, laços, prendedores de panos, tic-tac com enfeites artesanais, são considerados adornos? Considerado também como adorno, pode ser usado desde que ele seja um prendedor de cabelo lavável e esterilizável. Eu tenho cabelo curto, né? Porque tem homem que tem cabelo comprido. Como é que se faz, então? Porque o prendedor, eu imagino que seja muito útil para a mulher. Nesse caso, não podendo, como é que a mulher faz? Pode usar o prendedor desde que aquele prendedor possa ser feita a higienização dele. Ela não pode usar um prendedor de pano ou um prendedor que não pode ser higienizado. Outra pergunta dela. Podemos considerar o cachecol, bottom pendurado na roupa, como adornos? Cachecol, sim. É adorno. Cachecol é adorno. Não pode? Não pode. Tá vendo, já tudo que você pergunta não pode. Ó, mais uma aqui. Qual o prazo máximo para a substituição dos... O bottom, se estiver preso e for um bottom de identificação, ele não é adorno. Entendo. Ele está preso. Entendo. Às vezes é um bottom de identificação como o crachá,
que é obrigado à exigência do uso de crachá, portanto, é proibido que ele tenha corda e fique pendurado. Mas se ele estiver preso na lapela, sem estar pendurado, ele pode ser usado.